mensagem de hoje. Veja com os olhos de Deus, não com os seus próprios olhos. Eu quero ler aqui então, em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Ou seja, Deus, por causa que o povo queria um rei, lhes concedeu um rei, Saul. Depois Deus o rejeita e chama Samuel a ir ungir um dos filhos de Jessé. A última vez que este vaso tinha ungido alguém, deste profeta Samuel, foi na unção de Saul. E fazia muitos anos que estava parado este vaso. Então Deus diz: toma este vaso seu, vaso literal, enche de azeite, que eu tenho provido de um rei a Israel. E ele vai então à casa de Jessé o belemita. No versículo de número 7 do capítulo 16 de 1 Samuel, nos diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes, ou seja, não olhes para a sua aparência, seja física, nem para sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ou seja, Samuel, Deus conhecendo o coração dele, que Deus conhece o nosso íntimo, ao ele ver o primeiro filho de Jessé, que se chamava Eliabe, um homem belo, bonito, formoso, forte, alto em estatura, mas ali quando fala, não atente para a sua altura, no original hebraico está falando vis, não atente na sua altura aqui, no coração, ou seja, empolado, empolgado, achando que é algumas coisas, achando que só ele pode, que só ele é, que só ele faz. Ele era alguém arrogante, por ele ser o primogênito, ele achava que somente ele teria sim o direito de ser abençoado. Pela cultura judaica, ele não fez nada de errado, por ele ser o primogênito, ele teria que ser o primeiro a ser apresentado, mas ele havia uma arrogância. Deus falou: não atente na sua altura aqui, no vis, no coração, na mente. Então não deixe este vis, esta altura, esta alteza engrandecer a sua vida, a sua mente, o seu coração. Seja simples e humilde. E ou seja, Jessé o belemita tinha 7 filhos, mas após passar os 6 filhos, ele perguntou: não ainda há mais um, porventura, um dos seus filhos? E havia ali já os 6 passados. Mas daí o pai dele lembra. E antes do pai dele lembrar do 7º filho, sendo Davi, todos os outros ele chamou pelo nome, Eliabe, e foi chamando pelo nome. Mas quando o profeta, Deus o solicita para perguntar se havia mais algum filho, sabe como Jessé trata o seu 7º filho? Davi, aquele que Deus escolheu. Deus não olhou para a aparência, como ele citou no versículo 7 ali. Deus olhou o coração. Ou seja, Jessé, o pai de Davi, diz assim, no mesmo capítulo 16: sim, ainda há um, o menor. Ele não falou nenhum nome. Ele falou: há um, o menor. Tratou um dos seus filhos como um qualquer, porque apacentar as ovelhas naquela época era o pior serviço que existia. O pior serviço que existia na época é como se fosse catar lixo na rua. Então o profeta diz: ninguém senta enquanto este menor não chegar à mesa. Ninguém vai sentar, ninguém vai comer enquanto este menor não vir. Então vem Davi, cheirando a ovelha, cheirando a lixo, a um trabalho rejeitado. E aí Deus diz: é este, unge ele. Pois o vaso do profeta Samuel estava parado há alguns anos quando foi ungir Saul. E agora teve que botar em ação, ungindo um trabalhador que cuidava de ovelhas. Ou seja,
Não importa o que você esteja fazendo, o menor serviço na sua vida, ninguém pode estar vendo, mas o alguém todo-poderoso, ou o ser magnífico está vendo, que é Deus. E um dia ele vai te ungir. E eu termino aqui com uma história, a qual o imperador Juliano, em Roma, alguns anos atrás, muitos anos atrás, ele aprendeu com sua avó o cristianismo, mas com o passar do tempo, ele acabou se apostatando da fé do cristianismo e começou a fazer vãs tentativas para estabelecer o paganismo no seu império, a qual iniciou cruéis perseguições aos cristãos. Alguém que era cristão começou a perseguir cristãos. Ele fez diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era cristão e depois se tornou cristão. Mas este imperador Juliano Romano começou a perseguir os cristãos, tendo ele crescido no cristianismo, ensinado e educado pela sua avó. E certa feita, ele, ao matar os cristãos, ele fez uma pergunta desafiadora a um cristão, minutos antes de morrer. Aonde está o carpinteiro de Nazaré? E aquele cristão respondeu com coragem a este imperador Juliano, dizendo assim: ele está cortando a madeira para fazer o seu caixão. Então este imperador empunha a sua espada, a sua arma e mata este cristão. Mas a Bíblia diz que as palavras de Deus jamais passam, podem passar céus e terra. E as palavras de Deus usadas pela boca deste homem não passou. Alguns anos à frente, este imperador Juliano, numa guerra contra os persas, estando ele ferido, afirma a história categoricamente que ele estando ferido, perdendo o seu sangue, ele pega um punhado do seu sangue e começa a jogar para cima dizendo: você venceu, Galileu, carpinteiro de Nazaré. Não desista nas lutas e não corra. Você, que nunca aceitou Jesus, seja como Paulo, que perseguiu os cristãos e se tornou cristão. Mas não seja como este imperador Juliano de Roma, que era cristão e se tornou perseguidor dos cristãos. Mas seja um cristão verdadeiro e fiel. E abra os seus olhos, porque até o profeta Samuel, num minuto, ficou com os olhos vendados. E aprenda a ouvir somente a voz de Deus. Porque a Bíblia diz assim: não sejais somente ouvintes, mas praticantes do Evangelho de Cristo. Mas entre a palavra ouvir e praticar, há um verbo de ligação. Qual é este verbo? Obediência. Ninguém consegue pôr em prática se não obedecer. Você pode ouvir sem obedecer, sim. Mas para ser praticante, no meio entre o ouvir e o praticar, há algo que a Bíblia diz, que é a obediência. E termino aqui. A Bíblia também nos diz, através de Jesus Cristo, da sua palavra sagrada, que ele não se agrada, é citado em Salmos, em sacrifício, mas sim em obediência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Em todas as suas necessidades, receba o milagre, a cura e a bênção de Deus na sua vida. E se quiser se inscrever no canal, se inscreva, ou se puder dar um joia, aí eu agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe.